Tô chegando com mais uma ação parlamentar especial. Durante o recesso legislativo, a gente te mostra uma série de entrevistas com os vereadores da nossa cidade. Então vamos para mais duas hoje. O Ação Parlamentar Especial está começando. A gente inicia essa edição com a entrevista do vereador Marcelo Garcia. O parlamentar, que também é pastor, está em seu segundo mandato na Câmara Municipal. Quem conversa com ele é o repórter Eduardo Campos. Tudo certo, Edu? Fala, João, tudo certo por aí? Mais uma entrevista do Ação Parlamentar Especial começando. E quem conversa com a gente hoje é o vereador Marcelo Garcia, que está no seu segundo mandato. Além de presidente da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, o parlamentar também tem uma forte atuação em temas como defesa da vida e liberdade religiosa. Em 2025, ainda atuou na fiscalização dos serviços públicos e cobranças de ações voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Vereador, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui na Ação Parlamentar. Obrigado, Eduardo, pela disponibilidade de estarmos aqui, batendo esse papo, dando essa entrevista. Sempre é muito bom falar do nosso trabalho e um prazer estar aqui contigo. Maravilha. Para a gente começar então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o balanço que você faz desse ano de 2025. Como é que foi esse primeiro ano de mandato de você? Ano de 2025, posso dizer que foi um ano assim, de muito trabalho, bastante produtivo. Aproveitando aqui para agradecer meu gabinete, minha equipe, assessoria, sempre comigo nas ruas, sempre abertos, nossa assessoria, o nosso gabinete. Podemos dizer que 2025 estamos fechando aí praticamente aqui o último mês, realmente festejando, com várias demandas atendidas, várias ações feitas por toda a cidade. Maravilha, vereador. Eu queria que o senhor falasse também sobre a responsabilidade de ser reeleito. O senhor está no seu segundo mandato. Isso aumenta a responsabilidade comparado do que foi da primeira vez também? Realmente. O nosso segundo mandato ele traz essa carga de maior responsabilidade. É claro que o primeiro, a gente não pode chamar que foi um ensaio, porque não estamos ensaiando. Desde o primeiro mandato nós vamos aqui para trabalhar de verdade, mas não tem como dizer que o primeiro mandato não é um aprendizado, vamos dizer assim. No segundo mandato, você já está com a equipe mais afiada, você já aprendeu bastante. Isso aumenta realmente a responsabilidade, sabendo já a quem recorrer, os departamentos, os nossos projetos. Então, posso dizer que é com grande alegria e responsabilidade que a gente vence o primeiro ano agora desse segundo mandato. Maravilha. O senhor falou sobre o projeto, já puxando para esses assuntos, eu queria falar sobre um que é muito interessante, que está em tramitação ainda na Câmara, que institui o Dia da Conscientização da Doação de Órgãos no município. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que vai funcionar esse projeto e qual a importância, de fazer essa atitude também. Legal. Dia 27 de setembro é o dia realmente da conscientização, homenagem para aquelas pessoas que doaram e também um incentivo para aquelas pessoas que vão doar, aquelas pessoas que pensam. Realmente é um projeto que traz esse incentivo, pessoas que estão na fila aí de transplantes, e realmente doar órgãos é você transmitir vida para outras pessoas. Então foi pensando nisso que nós colocamos esse projeto de lei e considero muito importante, para o nosso município. Maravilha. Como é que o senhor avalia essa questão da doação de órgãos aqui em São José dos Campos? É uma coisa que precisa ter mais divulgação, mais incentivo também? Eu creio que hoje a conscientização entre as pessoas ela já está bem avançada. As pessoas estão cada vez mais conscientes de que é necessário seja a doação de sangue, seja o transplante de órgãos, seja a doação. Eu creio que São José dos Campos está bem conscientizada, avançada. E o nosso projeto ele vem aí para colaborar cada vez mais na conscientização dessa pauta. Maravilha. Ainda sobre essa parte de saúde, um outro projeto de lei do senhor que também está em tramitação é o que proíbe a suspensão do fornecimento de água e energia elétrica nos imóveis onde tem pessoas que estão em situação, está acamada, ou está passando por alguma doença terminal, fazendo algum tratamento desse tipo. Qual que é a importância de manter esse acesso, manter acesso à energia, à água, a tudo, para as pessoas que passam por esse tipo de situação de enfermidade também? Eu tenho pessoas muito próximas a mim que passam por essa situação. Tem um amigo que o pai dele é acamado e quando ele fica sem energia elétrica, por exemplo, ele entra-se num desespero. Então, o nosso projeto é isso, quando a pessoa passar uma dificuldade e a companhia ali tiver que fazer o corte, vamos dizer assim, quem nunca passou por isso, né? Todos nós já passamos, mas você tem uma pessoa ali doente, acamada, esse nosso projeto vem proteger
essas pessoas, seja da água, seja da energia elétrica, porque é um bem da vida, não é uma questão de opcional, é uma questão que você precisa, né? Por isso nós pautamos esse projeto aí, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas quando for aprovado. Legal, mudando um pouquinho de assunto, o senhor tem mais outros 2 projetos em tramitação, que quer proibir a venda de narguile e latas também, né? Um outro projeto para latas de tinta spray para quem é menor de 18 anos. Né? Como que isso pode contribuir para o cuidado, para a saúde também dessa população mais jovem aqui da cidade? Sempre nós visando o cuidado dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Essa questão do narguile é comprovado cientificamente que uma inalação aí de talvez de 20 minutos seja equivalente a 200 cigarros, né? Então, mesmo com água, isso não vem proteger a saúde. Então, tem esse projeto, a questão do projeto aí do spray, para que os menores, os adolescentes, não usem de forma errada. Acompanhamos tantas situações nos prédios, né, na área urbana da nossa cidade. Isso você protege o adolescente e ajuda a apontar para eles o caminho certo. O senhor falou um pouco sobre a área urbana e você também é presidente, né, da Comissão do Planejamento Urbano aqui da Câmara Municipal. Né, qual que é a importância de debater, acompanhar esse tema na cidade, principalmente nesse ano, né, que foi debatido na Câmara, alterações no plano diretor e na parte do zoneamento urbano também? É uma comissão muito importante, visto que São José dos Campos cresce cada vez mais na área urbanística, é um canteiro de obras, então é uma comissão importante que você acompanha o plano diretor, você acompanha o crescimento, para que a cidade, como já temos visto, cresça de forma organizada, ordenada, né? E São José dos Campos é uma cidade muito boa, a gente mora aqui, sou um político aqui, e às vezes quando você visita, seja cidades vizinhas ou até mesmo em outro estado, você vê que São José dos Campos realmente está na vanguarda. Por isso que o nosso slogan é bom mesmo é viver em São José dos Campos. Então a comissão de planejamento urbano, ela cuida dessa parte, ela não descuida, para que a cidade continue crescendo de forma produtiva, organizada e ordenada. Legal, nessa parte de planejamento urbano também, tem um outro projeto do senhor também que está em tramitação, que é sobre a instalação de redes de proteção em prédios, novos edifícios aqui de São José dos Campos, né? Qual que é a importância de tornar esses itens para segurança obrigatórios aqui na cidade também, para esses novos edifícios, né? Cada vez mais a cidade com prédios aqui também. Essa é uma preocupação que nós temos, sempre estamos ouvindo aí nos noticiários, não tem muitos dias que eu ouvi um noticiário de uma pessoa que foi instalar uma árvore de Natal, né? Acho que numa sacada ou algo do tipo assim, e ele veio a se despencar de uma altura muito grande. Então esse projeto, ele visa as crianças, mas também os adultos. Quantos acidentes não ocorrem, não é isso? Então seja por um descuido ou até mesmo intencional. Então nosso projeto realmente é para trazer a segurança. Eu tenho certeza que vai ser bom para todos. Legal, mudando um pouquinho de assunto, agora indo para a área religiosa, o senhor é muito atuante nessa área aqui também, e alguns dos seus projetos em tramitação defendem muito essa questão da liberdade religiosa, e um deles também trabalha essa questão de permitir a manifestação da fé em espaços públicos da cidade, né? Por que é importante promover esse espaço para a promoção da fé também? Quem me conhece de perto, quem conhece o meu trabalho, já me conhece já há alguns dias ou alguns anos, sabe que eu sou pastor evangélico, que muitos projetos meus ele tramita em torno da área cristã da nossa cidade, né? Do povo cristão. O Brasil é cristão, São José dos Campos é uma cidade cristã, conservadora, e esse projeto que permite a manifestação da fé é porque cada um de nós realmente temos uma fé, uma igreja, uma placa. Eu fui surpreendido nos últimos dias dizendo que aqui na cidade de São José dos Campos tem um decreto de publicidade que não é permitido a entrega de panfleto de natureza alguma. E dentro desse bojo, por analogia, eles colocam o evangelismo. Então, não existe hoje legalidade para se entregar material evangélico, folheto, quando alguém quer evangelizar. Então, eu conversando no Departamento de Fiscalização e Postura, me nasceu essa ideia desse projeto de regulamentarmos esse projeto aqui na nossa cidade. Eu fui estudar a história da cidade. O evangelismo ele foi legalizado, permitido para um prefeito do passado, no ano de 1999, de dezembro a março de 2000, ou seja, apenas 4 meses. Então nós estamos elaborando com muito cuidado, já protocolado, mas se precisar de colocar emenda nós vamos colocar,
Porque pode ter a questão da segurança, pode ter a questão de poluição do meio ambiente com a entrega de panfletos, mas tudo isso nós queremos observar, fazer de forma correta, sentar com a mobilidade, sentar com a Secretaria de Departamento, Fiscalização e Postura, para que as igrejas, porque a maioria das igrejas, não importa quais são, elas saem das quatro paredes, ela quer falar com o próximo, ela quer falar com aquela pessoa que precisa de uma palavra, aquela pessoa que está sofrendo. Para isso, nós gostamos muito e é necessário entregar uma literatura, mas isso a cidade hoje não permite. Vale ressaltar que o prefeito atual e o departamento de fiscalização, eles não estão aí fazendo a caça às bruxas, perseguindo as igrejas e aqueles que evangelizam. Os que estão hoje, mas os que virão amanhã. Então esse é o nosso cuidado, de deixarmos esse projeto aprovado para que aquele que gostaria, né, de levar uma palavra, entregar uma literatura, ele se sinta mais à vontade para fazer isso. Muito legal. O senhor também faz parte da frente parlamentar aqui evangélica da Câmara, né? Como é que funciona o trabalho de vocês aqui também? Como que é realizado isso? Eu sou o autor desse projeto, dessa frente parlamentar. Eu protocolei, chamei os amigos, né, que são evangélicos também, e nós criamos a frente parlamentar. E dentre, então, nós estamos fazendo várias ações. Na semana passada, ou na semana retrasada, nós fizemos aqui um café com todos os pastores da cidade, convidamos todos, aqueles que se interessaram vieram, e ali nós fizemos uma prestação de contas. Cada vereador ali presente, da bancada evangélica, pôde prestar conta dos seus atos, aquilo que está fazendo para melhorar e trabalhar com os cristãos da nossa cidade. Então eu creio que vem muita novidade por aí, é uma frente que visa defender valores da família, contra as drogas, contra o aborto. Então nós viemos para somar, é uma frente parlamentar, dentre várias que existe, que veio para produzir bastante. Maravilha. Eu queria que o senhor falasse também, agora pensando no futuro, como é que o senhor projeta esse ano de 2026, como é que vai ser o principal foco de vocês também? Nós já estamos aí cheios de expectativa, finalzinho do ano de 2025, o ano de 2026 promete aí que todos nós possamos entrar com muita força, com muita saúde. A cidade não para de crescer, naturalmente tem os seus problemas, mas como vereador e com a minha equipe nós estamos muito próximos da população. De verdade, todos os dias na rua, o nosso celular não para, o nosso gabinete sempre aberto com a nossa assessoria, e nós temos aí com certeza muitos projetos para ser protocolados, muitas ideias, sempre pensando aí no crescimento da nossa cidade. Maravilha, vereador, a gente está chegando no final da nossa conversa, queria deixar esse espaço para você deixar um recado para quem está nos assistindo, para quem quer acompanhar seu trabalho, a câmera ali é toda sua. Muito bom falar com todos vocês que acompanham esse programa, parabéns aqui aos idealizadores, você que está me assistindo, sabendo que o nosso gabinete é o 9, estamos ali, né, não só quando estivemos na rua pedindo voto, mas estamos aqui ainda no primeiro ano desse segundo mandato, dizendo que nós somos um gabinete acessível. Aqueles que precisaram de falar comigo ou com a minha assessoria, eu cobro muito retorno ali do meu gabinete, com os meus assessores, portanto, se você precisar da gente, seja final de semana, seja feriado, 24 horas, estamos ali abertos para atender a população com muito carinho. Maravilha, vereador, obrigado pela sua participação aqui. A gente da TV Câmara está sempre à disposição para te receber e falar sobre projetos, falar sobre o futuro também. Parabéns pelo programa. Maravilha, essa foi mais uma entrevista do Ação Parlamentar Especial, conversando com os vereadores sobre o trabalho realizado por eles aqui na Câmara. Lembrando que as outras entrevistas você pode conferir no nosso canal do YouTube. É só pesquisar por TV Câmara SJC. Eu volto com você, João. Um abraço. Primeira pausa por aqui e depois do intervalo tem mais entrevista. A segunda entrevista do Ação Parlamentar de hoje é com o vereador Tomás Henrique. Reeleito na última eleição, é o segundo mandato dele em São José dos Campos. O repórter Paulo Ricardo é quem conversa com ele. É com você aí no estúdio, Paulo. Olá, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Já estamos por aqui e iremos conversar com o vereador Tomás Henrique, que está em seu segundo mandato. No primeiro ano dessa nova legislatura, o parlamentar teve atuação firme em fiscalizações e cobranças por transparência do poder público. Vereador, muito obrigado pela presença do senhor e pela participação aqui hoje. Imagina, eu que agradeço o convite e é sempre um prazer poder prestar contas do nosso trabalho à população. Vereador, podemos dizer que a fiscalização é o carro-chefe do seu mandato, isso na sua visão é importantíssima. E o que você
traz como destaque, né, dentro deste novo mandato que você está tendo? Qual a principal área de fiscalização? Bom, com certeza, né? Eu costumo até ser um pouco insistente nisso, de sempre lembrar que na nossa Constituição de 88, as 3 funções de um vereador, de um parlamentar, é fiscalizar, legislar e representar. E eu tenho priorizado esses 3 pontos aí que a nossa Constituição preconiza, com a independência, a transparência que eu acredito que um parlamentar, que o Poder Legislativo deve ter. Quando a gente fala de independência, a gente está falando do Poder Executivo, né, da Prefeitura. Afinal, se a nossa atribuição é fiscalizar, é necessário que haja transparência para que a gente possa fazer esse trabalho com excelência, né, em defesa do interesse público e da população. E a gente tem dado um enfoque, não só nesse segundo mandato, desde o primeiro, mas nesse segundo a gente tem dado uma prioridade ainda maior por conta do aumento do número de reclamações na área da saúde, né, que é o maior gargalo, também um dos maiores orçamentos do município, mas que ainda assim nós temos tido problemas, sobretudo nos hospitais municipais, né, tanto o Hospital Municipal da Vila Industrial quanto no Clínica Sul, né, a gente também promove fiscalizações e fiscalizações surpresa, tá? A gente não faz fiscalizações agendadas em UPAs, UBSs, para realmente se deparar com o problema e a partir disso poder propor soluções, escutar a população e também os profissionais de saúde, que às vezes são muito injustiçados, mas olha só, tem muito profissional de saúde hoje na nossa cidade que não está recebendo adequadamente por conta da má administração que as OSs, as empresas terceirizadas da saúde da cidade, têm feito com o recurso que recebe da prefeitura. Por exemplo, a gente tem hoje queixas de médicos da cidade, PJ, que não estão com os seus vencimentos em dia. Daí eu pergunto para a população, você que é trabalhador, seja médico, um professor, um coletor, qualquer profissão, qualquer área que seja, você consegue trabalhar com excelência, com dedicação, com salário atrasado, com suas despesas atrasadas em casa, uma escola do seu filho, um convênio médico, uma despesa de água, de luz atrasada, você vai trabalhar com tranquilidade? Imagino que não em qualquer área. Imagina um médico que trabalha na ponta cuidando da saúde das pessoas. Ele precisa ter seu vencimento em dia. E essa fiscalização deste repasse, desses pagamentos que as empresas terceirizadas deveriam fazer, essa fiscalização deveria ser feita também pela prefeitura. Mas no meu ponto de vista, eu como vereador independente, acredito que a prefeitura está aquém nessa fiscalização, então eu procuro cobrir essa lacuna, estar na ponta, escutando as pessoas, ouvindo tanto os pacientes, né, a população, quanto os profissionais, os médicos, que precisam ser valorizados, ter seus salários em dias, para que a gente possa garantir que essa situação se normalize o mais rápido possível para garantir uma boa saúde para a população de São José dos Campos, que é fundamental. Sem dúvidas. E dentro desse campo de fiscalização, outro tema que foi muito forte também é essa parte dos ambulantes, né? Até mesmo o senhor trazendo esse contexto para a rede social, depois transformando em projeto de lei também. Perfeito. Explicar um pouco sobre isso. Nós tivemos 2 casos neste ano que foram muito emblemáticos, porque viralizaram na rede social e a gente fez questão de nos posicionarmos a respeito. O primeiro foi um jovem que tinha um sonho de ganhar dinheiro para estudar fora, nos Estados Unidos, olha que bacana. Ele vendia paçocas no semáforo e ele teve essas paçocas apreendidas. E quando um instrumento de trabalho como este, né, um produto como este é apreendido, para um indivíduo que estava vendendo aquilo retirado da prefeitura, ele tem que pagar uma taxa muito mais alta do que o valor real daquilo. E eu acredito que é injusto essa forma de lidar da prefeitura. Mais recentemente nós tivemos, por exemplo, um vendedor de milho que tinha um carrinho ali, estava no centro da cidade vendendo e que também perdeu o seu carrinho por conta da fiscalização da prefeitura. E alguém pode alegar, não, mas ele não estava regular, tem que ter uma licença para ambulante. Mas olha, hoje a licença para ambulante é muito burocrática, muito difícil e limitada o número de licenças que são emitidas pela prefeitura. E por isso a gente propôs uma solução legislativa, não só criticar, né, a ação dos fiscais que estão ali cumprindo a lei, uma lei criada pela prefeitura, infelizmente aprovada por uma maioria de vereadores, mas que a gente acredita que tem que ter alteração para flexibilizar, para facilitar quem quer trabalhar, porque a gente vê jovens, por exemplo, vendendo droga e a gente não vê essa mesma energia do poder público para tirar esse jovem da rua e dar um emprego. Agora, quando o menino está vendendo uma paçoca ou vendendo um milho, um trabalho honesto, a gente vai inibir esse trabalho honesto, sendo que muitas vezes o cara que está na bagunça, no fluxo, fumando maconha numa praça, ou como eu disse aqui, vendendo droga, não tem a mesma energia do poder público, daí eu falo do Estado como um todo. Então eu acredito que a gente tem que se inspirar em boas iniciativas,
Eu sou um fã do modelo de empreendedorismo americano, sabe? Quando o garoto vai lá, monta uma barraquinha na porta de casa, vende seu suco e não tem tanta restrição, ao contrário, ele é visto como um herói, como um menino inspirador. Eu acredito que esse modelo tem que ser trazido para cá. E a nossa proposta legislativa para facilitar essa dinâmica com essas pessoas que querem trabalhar é desburocratizar essa questão da licença para ambulante. Hoje a licença para ambulante o sujeito ter que chegar lá e falar, não, eu quero trabalhar a partir de agora como ambulante. Mas às vezes não é um trabalho contínuo, regular e permanente que o sujeito quer. Ele não quer uma licença para ambulante para ser ambulante o resto da vida. Às vezes o cara está desempregado, precisa fazer um bico. Às vezes é um objetivo de arrecadação. Eu já vi muitos jovens que queriam pagar uma faculdade ou uma viagem ou um casamento, né, casais que vendem o doce ali para custear uma festa de casamento, que é uma coisa pontual, não é permanente, não é perene. É uma coisa somente naquele período. Então a gente está propondo um projeto de lei para desburocratizar essa relação para o indivíduo que quer fazer isso de forma não contínua e não permanente, de forma apenas pontual, poder entrar no site da prefeitura, colocar seu nome, seu CPF, produto que vai vender, faz um cadastro, imprime na sua própria prefeitura a licença e vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, que mais pessoas possam ter essa oportunidade na nossa cidade. Esse é nosso sonho, trazer essa cultura de empreendedorismo para jovens, para as pessoas que querem prosperar e mostrar que São José dos Campos é uma terra que valoriza a inovação e o trabalho. Perfeito. Sobre esse contexto legislativo e trabalhando com fiscalização também, tem o papel de comissão, né? O senhor como presidente da Comissão de Meio Ambiente, muito ativo, a comissão se reunindo frequentemente durante este primeiro ano do mandato. Qual que é a importância, né, desse papel das comissões? Teve discussão de concessões, por exemplo, que inclusive você se posicionou cobrando transparência, pedindo dados. Isso também é uma característica do seu mandato? Com certeza, né? Quando a população elege um vereador para representá-la, e muitas dessas pessoas que nos elegem, que votam na gente, elas estão no dia a dia cuidando de suas famílias, trabalhando, mas elas confiam a você um mandato para que você possa ser o olho delas nas decisões do poder executivo e também do poder legislativo. Quando um projeto chega aqui à casa, eu entendo que a população não possa, assim como nós, é nosso dever, ler todo o projeto, consultá-lo, né, poder cobrar os apontamentos necessários, dar a devida transparência ao processo, porque cada um está cuidando de suas vidas, ganhando dinheiro e cuidando de suas famílias. Mas a gente tem essa missão aqui para poder dar transparência para a população. E muitas vezes quando chega, como você mesmo disse, um processo de concessão, o nosso eleitor, o cidadão josense, ele chega e pergunta, pô, Tomás, esse projeto é bom ou não é bom? Ele espera que a gente dê essa resposta para ele. E para que a gente possa dar uma resposta coesa, objetiva, uma resposta inteligente, a gente precisa das informações adequadas. Quando a gente fala de concessão, por exemplo, de parques públicos, são projetos que passam pela Comissão de Meio Ambiente. Eu sou, teoricamente, a favor de concessões à iniciativa privada de equipamentos públicos. Acredito que o modelo de concessão para parques pode funcionar muito bem, seja com entrada gratuita, e seja eventualmente até, se a população concordar, a depender de determinados cenários, parques públicos que têm ingresso para entrar, por exemplo, a modelo de alguns parques públicos nos Estados Unidos, na Europa e até aqui no estado de São Paulo. Você tem o Parque Estadual de Campos do Jordão, que cobra uma entrada, mas é maravilhoso, você explora o dia inteiro, você tem uma série de atividades que você pode fazer no parque. Agora, ok, nós temos um processo de concessão que a entrada vai ser gratuita. Ótimo, melhor ainda, mas a gente precisa garantir que esse concessionário, esse administrador, possa fazer dentro do parque, com responsabilidade ambiental, uma exploração comercial para poder ter uma verba que vai rodar e garantir essa preservação do meio ambiente. Hoje o que acontece? A prefeitura não prioriza a administração de parques públicos e muitas vezes a gente vê, como é o caso do Parque da Cidade, por exemplo, um parque que é grande, que dá trabalho, despesa e que está, no meu ponto de vista, abandonado. Poderia ser melhor administrado, melhor cuidado. Se a gente permitir, com cuidado, com sustentabilidade e responsabilidade ambiental, a exploração comercial dentro do parque, com certeza a gente consegue reverter renda ao parque para que ele próprio possa administrar ali e ter este cuidado com o meio ambiente, trazendo, claro, empreendedores, pessoas que querem trabalhar, gerar emprego e renda dentro do parque, mas também ambientalistas, especialistas na área ambiental que possam casar essa proposta de exploração comercial com sustentabilidade. É isso que eu acredito. Mas para a gente convencer a população disso,
é necessário que a população tenha conhecimento de todo o processo que está acontecendo. Não pode chegar simplesmente um projeto e falar, concede o parque da cidade, concede o parque Santos Dumont. A gente precisa entender qual é o modelo de concessão, quanto tempo de contrato, quais são as metas do contrato, quanto de investimento a concessionária irá fazer, quais investimentos serão feitos, qual é o impacto no serviço prestado para a população, tudo isso tem que ser esclarecido. Então é esse trabalho que a gente faz via comissão, de trazer transparência e informações para a população para poder embasar o nosso voto. Bom, vereador, para a gente poder então finalizar esse bate-papo, trazendo para contexto de plenário, né? O senhor aprovou projetos, votou a favor, votou contra de alguns também, inclusive nessa questão de impostos, né? Quais são os principais projetos que o senhor considera importante dentro dessa discussão no plenário que o senhor participou e a sua visão sobre isso também? Os projetos que o senhor aprovou, que o senhor votou? Bom, tem alguns projetos mais recentes, tem inúmeros projetos que ao longo dos 5 anos de mandato, mas eu vou dar uma ênfase aos projetos mais recentes que estão em discussão e principalmente um que foi aprovado mais recentemente, que traz uma política que eu falo que é o combate à mamata, que é o combate à teta do Estado. A gente precisa garantir que cargos comissionados no setor público sejam ocupados por pessoas realmente qualificadas, não somente porque é amigo do prefeito ou porque prestou favor para alguém. A gente precisa de pessoas que consigam, através dessas funções públicas, prestar um bom serviço para a sociedade. E para isso é preciso que tenha qualificação profissional, um currículo adequado para as funções que ocupam. Então a gente aprovou recentemente aqui na nossa casa um projeto de lei, né, botado por todos os vereadores, aliás, para que a gente possa dar mais transparência. Nós vamos cobrar o prefeito pela sanção e pela aplicação desse projeto na nomeação dos cargos comissionados da Prefeitura de São José dos Campos. Não só com o nome e o salário, que hoje é o que você encontra no portal da transparência, mas também a qualificação profissional do indivíduo a partir da função que ele ocupa. Eu acho que o ideal seria que quando o cidadão ele quer ver com transparência aquelas pessoas que trabalham como servidores públicos, ou seja, servindo a população, que ele possa saber a função que a pessoa ocupa, o salário, mas também a qualificação para que ela ocupe aquela função. E é isso que a gente tem buscado, dar mais transparência aqui no setor público, aqui em São José dos Campos. E daí na questão de impostos, eu tenho um posicionamento desde o meu primeiro mandato contra aumento de impostos. Em todas as votações que a gente tem feito aqui na casa, e já foram algumas votações, infelizmente, de aumento de impostos, todas elas nós votamos contrário a esses aumentos. IPTU, taxa do lixo, taxa de luz, nós tivemos a criação de uma nova taxa de segurança. E por quê? Porque eu acho injusto que a administração pública, seja municipal ou seja federal, como a gente tem visto o ministro Haddad fazendo muito, aumentar cada vez mais a carga tributária do brasileiro. Nós já somos um dos países que mais paga impostos no mundo, se não o que mais paga imposto. E não se justifica mais continuar essa política de aumento de impostos sem que a administração pública, seja federal ou municipal, discuta cortar na carne, cortar despesas, né? A gente falou de cargos comissionados. Será que todos aqueles cargos comissionados que hoje tem na prefeitura são de fato necessários? Não dá para enxugar isso? Esses contratos que a gente falou das OS, das administradoras da saúde, será que não tem desperdício? Não dá para economizar? Então eu acredito que qualquer administrador público, seja um prefeito, um governador, um presidente da República e até um vereador dentro do seu gabinete, antes de pensar em aumentar a arrecadação ou gastos, ele precisa ter a responsabilidade de propor cortes, propor redução, né, cortar despesas desnecessárias, rever. E eu propus, por exemplo, né, minha sugestão, ao invés de aumentar impostos, vamos discutir uma reforma administrativa, rever cargos, rever contratos. Infelizmente não foi o que aconteceu nos últimos anos. A gente tem brigado em defesa daquilo que a gente acredita que é melhor para a cidade. Então meu posicionamento é sempre contra aumento de impostos e contra também, você não perguntou, mas já vou aproveitar aqui, contra o endividamento do município, né? Muitas vezes os administradores municipais eles querem empréstimos, querem o dinheiro em caixa, mas joga a dívida para daqui 20 anos. Também não concordo, é muito fácil administrar assim, você não tem responsabilidade com o momento atual, você joga a responsabilidade para o futuro, para futuros prefeitos, que ao invés de ter dinheiro da arrecadação garantido para o investimento da população em saúde, educação e segurança, vai ter que pagar a dívida de prefeitos passados. Isso também eu não concordo, é uma outra luta que a gente pode, numa próxima oportunidade, conversar um pouco mais. Com certeza. Vereador, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e parabéns para o trabalho de vocês aí, seguimos à disposição. Tá joia, muito obrigado. Então é isso, pessoal.
Finalizamos por aqui. De volta ao estúdio. Um abraço. Obrigado, Paulo. Agradeço pela participação aqui no Ação Parlamentar Especial. E essa edição fica por aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Câmara em youtube.com/TV Câmara SJC. Até mais!